Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora, há muitos anos. Contava eu 17, ela 30. Era noite de Natal, havendo ajustado com o vizinho irmos à missa do galo. Preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era a do escrivão Menezes, que fora casado em primeira núpcias com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem, quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes, a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa assombrada, com os meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e duas escravas. Às 10 horas da noite, toda a gente estava nos quartos. Às 10h30, a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro, e mais de uma vez, ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Ele não respondia, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora, separada do marido, e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera a princípio, mas afinal resignara-se, acostumara-se e acabou achando que era muito direito. Boa Conceição, era uma santa. E fazia jus ao título. Tão facilmente suportava o esquecimento do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato, dava para Maometana aceitarem um harém, com as aparências salvas. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito, nem feio. Era o que chamamos de uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém. Perdoava tudo. Não sabia odiar. Pode ser até que não soubesse amar. Naquela noite de Natal, foi o escrivão ao teatro. Era pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Mangaratiba, em férias, mas fiquei até o Natal para ver a missa do galo na corte. A família recolheu-se à hora do costume. Eu meti-me na sala da frente, dali passaria ao corredor da entrada e sairia sem acordar ninguém. Mas, senhor Nogueira, o que fará todo esse tempo? Leio, dona Inácia. Tinha comigo um romance, Os Três Mosqueteiros, velha tradução, creio do Jornal do Comércio. Enquanto a casa dormia, trepei ainda mais uma vez ao cavalo de D'Artagnan e fui minhas aventuras. Dentro em pouco, estava completamente erébrio de Dumas. Os minutos voavam, ao contrário do que costumam fazer. Quando o som de espera, ouvi bater às 11 horas, mas quase sem dar por elas um acaso. Entretanto, um pequeno rumor que ouvi dentro veio acordar-me da leitura. Ainda não foi? Não fui. Parece que ainda não é meia-noite. Que paciência. Como eu lhe perguntasse se havia acordado, sem querer, fazendo barulho, respondeu. Não, qual? Acordei por acordar. Fitiei um pouco e duvidei da afirmativa. Os olhos não eram de pessoa que acabasse de dormir. Essa observação, porém, que valeria alguma coisa em outro espírito. Depressa a botei fora, sem advertir que talvez não dormisse justamente por minha causa. E mentisse para me não aborrecer. Já disse que ela era boa, muito boa. Mas a hora já há de estar próxima. Paciência sua de esperar acordado, enquanto o vizinho dorme, e ainda sozinho, não teme almas do outro mundo? Quando ouvi os seus passos, estranhei. Que é que estava lendo? Não, não diga, já sei. É o Romance dos Mosqueteiros. Exatamente. É muito bonito. Gosta de romances? Gosto. Já leu Moreninha? Do Dr. Macedo? Tem lá em Mangaratiba. Eu gosto muito de romances, mas leio pouco por falta de tempo. Que romances você tem lido? Tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. Magra embora, tinha não sei que balanço no andar.
como quem lhe custava levar o corpo. Essa feição nunca me pareceu tão distinta como naquela noite. Afinal, deteve-se ante mim. Estreito era o círculo de suas ideias. Tornou ao espanto de me ver esperar acordado. Eu repeti-lhe o que ela sabia, que nunca ouvira missa do galo na corte, e não queria perdê-la. É a mesma missa da roça. Todas as missas se parecem. Acredito, mas aqui há de haver mais luxo e mais gente também. A presença de Conceição espertara-me ainda mais que o livro. Continuei a dizer o que pensava das festas da roça e da cidade, e de outras coisas que me iam vindo à boca, emendando os assuntos, sem saber porquê, e rindo para fazê-la sorrir. Os olhos delas não eram bem negros, mas escuros. O nariz um tantinho curvo, dava-lhe ao rosto um ar interrogativo. Quando eu alteava um pouco a voz, Mais baixo, mamãe pode acordar. e não saía daquela posição, que me enchia de gosto. Realmente, não era preciso falar alto para ser ouvido. Ela às vezes ficava séria, muito séria. Afinal, cansou, trocou de atitude e de lugar. Mamãe está longe, mas tem um sono muito leve. Eu também sou assim. Por quê? Há ocasiões em que sou como a mamãe. Acordando, costumo ir a dormir outra vez. Ela pegou das pontas dos cintos e bateu com ela sobre o joelho. Acabava de cruzar as pernas. Depois referiu uma história de sonhos e afirmou-me que só tivera um pesadelo em criança. Quis saber se eu os tinha. A conversa reatou-se assim, lentamente, longamente, sem que eu desse pela hora nem pela missa. Quando eu acabava uma narração, ela inventava outra pergunta ou outra matéria, e eu pegava novamente na palavra. De quando em quando, reprimia-me. Mais baixo, mais baixo. 2 outras vezes, pareceu-me que havia dormir, mas os olhos cerrados, por um instante, abriam-se, logo sem sono, nem fadiga. Uma dessas vezes que eu que dei por mim embebido na sua pessoa. Há impressões dessa noite que me parecem trucadas ou confusas, atrapalham-me. Uma das que ainda tenho frescas é que em certa ocasião, ela, que era apenas simpática, ficou linda, ficou lindíssima. Estava de pé, eu em respeito a ela quis levantar-me, e obrigou-me a estar sentado. Cuidei que ia dizer alguma coisa, mas estremeceu como se tivesse um arrepio de frio. Estes quadros estão ficando velhos. Já pedi para Chiquinho comprar outros. São bonitos. Bonitos são, mas estão manchados. E francamente, eu acho mais próprio para a sala de rapaz ou de barbeiro. De barbeiro? A senhora nunca foi à casa de barbeiro? Imagino que quando os fregueses esperam, eles ficam falando de moças e namoros. E o rapaz dono da casa alegra a vista com figuras bonitas. Em casa de família que eu não acho muito próprio. A ideia do oratório trouxe-me a da missa. Lembrou-me que podia ser tarde e quis dizê-lo, mas ela contava coisas com doçura, com tal moleza que trazia preguiça à alma e fazia esquecer a missa e a igreja. Em seguida, referi uns casos de passeio, tudo de mistura, quase sem interrupção. Quando cansou do passado, falou do presente, das canseiras de família, que lhe diziam ser muitas antes de casar. Não me contou, mas eu sabia que casara aos 27 anos. Queria e não queria acabar a conversação. Fazia esforço para arredar os olhos dela, mas a ideia de parecer que era aborrecimento, quando não era, levava-me os olhos outra vez para a Conceição. A conversa ia morrendo. Na rua, o silêncio era completo. Chegamos a ficar por algum tempo inteiramente calados. O rumor único e escasso era um ruído de camundongo, que me acordou daquela espécie de sonolência. Conceição parecia estar devaneando. Subitamente ouvi uma pancada na janela. Missa do galo, a missa do galo! Aí está o companheiro. Vá que hão de ser horas. Adeus. Já serão horas? Naturalmente.
A missa do galo, a missa do galo! Vá, não se faça esperar. Adeus, até amanhã. E com o mesmo balanço do corpo, Conceição enfiou pelo corredor dentro, pisando mansinho. Saí à rua e achei o vizinho que esperava. Guiamos dali para a igreja. Durante a missa, a figura de Conceição interpôs-se mais de uma vez entre mim e o padre. Na manhã seguinte, ao almoço, falei da missa do galo sem hesitar a curiosidade de Conceição. Durante o dia, achei-a, como sempre, natural, sem nada que fizesse lembrar a conversação da véspera. Pelo ano bom, fui para Mangaratiba. Quando tornei ao Rio de Janeiro, em março, o escrivão tinha morrido. Conceição morava no Engenho Novo, mas nem a visitei, nem a encontrei. Ouvi mais tarde que casara com o escrevente juramentado do marido.